A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui quem vos fala é Diasnara, ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul. E mais uma vez nós estamos reunidos para dar continuidade à palavra do Senhor, né? É uma honra estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor possa te abençoar a tua casa, a tua família. E hoje eu quero dar continuidade em Samuel, capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 14. Eu gostaria de ler com a amada igreja. A palavra do Senhor diz o seguinte: E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizestes? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agistes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado ao Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Aqui nesse final o Senhor já estava falando, Samuel já estava falando para Saul sobre Davi, né? Nós vamos saber que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Então, conforme Samuel havia ordenado, igreja, Saul, ele esperou 7 dias, né? No capítulo 10, versículo 8, foi o acordo que eles fizeram. E quanto mais esperava, mais preocupado ele ficava. Seu exército sumiu aos poucos, o inimigo se mobilizava e a situação era desesperadora. Por que Samuel demorou, igreja, a chegar? Ele estava tentando fazer Saul fracassar ou apenas lembrando o novo rei de que ainda estava no controle? Samuel só teria a perder se Saul fosse derrotado no campo de batalha. E sabia que Deus dominava a situação, mesmo depois de nomear o novo rei. Além disso, aquela reunião havia sido marcada uns 2 anos antes, lá no versículo 8. E sem dúvida Samuel lembrava Saul desse compromisso mais de uma vez. Esse encontro era uma forma de Deus testar a fé e a paciência de Saul. Sem fé e sem paciência, não podemos receber aquilo que o Senhor nos promete. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12, a palavra do Senhor vai nos dizer: para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Ou seja, igreja, para você herdar uma promessa de Deus, você tem que ter paciência. E é pela fé, né? Coisa aquela que Saul ele não teve naquele momento. A incredulidade e a impaciência são sinais de imaturidade espiritual. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, vai nos esclarecer um pouco mais acerca desta questão, que diz o seguinte, igreja: Meus irmãos, tende grande gozo quando caístes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
Igreja do Senhor, até aprendermos a confiar em Deus e a esperar pelo tempo dele, não teremos como assimilar outras lições que ele deseja nos ensinar. Nem poderemos receber as bênçãos que ele tem reservado para nós. Saul, ele podia ser bem apessoado, forte e mais alto do que os outros homens, mas se não tivesse o coração em ordem com Deus, ele não teria nada. Uma coisa é conquistar a vitória comandando um exército de mais de 300 mil homens, como nós vimos lá em Samuel 11:8. E outra bem diferente é lutar com apenas 600 homens, que é o que o versículo 15 nos entregou. Mas é nesse momento que a fé ela entra em cena. Saul, ele não queria sair para a batalha sem antes oferecer um sacrifício ao Senhor, o que em si talvez fosse uma forma sutil de superstição, como levar a arca para a batalha. Posteriormente, Samuel lembrou a Saul que o Senhor deseja obediência e não sacrifício. E nós veremos mais na frente no estudo do capítulo 15, que é melhor obedecer do que sacrificar. Sem esperar pelo sacerdote designado por Deus, Saul ofereceu o sacrifício. A impaciência e a descrença de Saul levou-o a ir em frente sem Samuel. E quando ele terminava de oferecer o sacrifício, naquele exato momento, Samuel chegou ao acampamento. Não era fácil, igreja, ser um profeta. A maioria das mensagens que os profetas tinham que transmitir era muito desagradáveis de ouvir. Eles pregavam sobre o arrependimento, o juízo, a iminente destruição, o pecado e, de modo geral, o quanto Deus estava aborrecido com o comportamento do seu povo. Os profetas não eram as pessoas mais populares na cidade, a menos que fossem falsos profetas e dissessem exatamente o que o povo queria ouvir na situação. Mas a população não era importante para os verdadeiros profetas de Deus. O importante era a obediência a Deus e proclamar fielmente sua palavra. Samuel é um bom exemplo de um profeta fiel. Deus também tem mensagem para nos proclamar. E embora suas mensagens estejam repletas de boas novas, também há más notícias a transmitir. Que possamos, como verdadeiros profetas, transmitir fielmente todas as mensagens de Deus, independente da sua popularidade ou da falta dela. E foi exatamente aí que Deus usou Samuel para poder falar com Saul. Samuel ele até procurou justificar este erro perante Samuel com base no fato de que o povo estava se espalhando, como também na demora de Samuel e na ameaça dos filisteus. Este foi o primeiro dos vários passos que o rei deu ao afastar-se de Deus. Cada um deles explicado da mesma maneira. O povo, forçado pelas circunstâncias, isto é, fiz isto com relutância, mas apesar disso o fiz. Está lá no versículo 11. Se Saul tivesse, igreja, esperado apenas mais alguns minutos, nada de grave teria acontecido, mas sua impaciência, igreja, lhe custou caro. Os versículos de 11 a 12 apresentam as desculpas de Saul, ao tentar culpar Samuel e o povo por seus erros. Ele disse a Samuel que fora forçado pelas circunstâncias, mas o profeta sabia a verdade. Esse foi o começo do seu fim. Se Deus não podia confiar nele em relação a esse pequeno detalhe, como confiaria em relação ao reino? A impaciência de Saul custou-lhe o reinado. À medida que o caráter de Saul se deteriorava, podia-se vê-lo enganando a si mesmo e aos outros cada vez mais. Sua primeira atitude, dissimulada em Gilgal, ocorreu quando saudou Samuel cordialmente, esperando que o sacerdote lhe desse uma bênção. Saul estava sendo hipócrita e agindo como se não tivesse feito nada de errado. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É o que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em 1 João capítulo 1, versículo 6. Sua segunda mentira foi culpar Samuel e os soldados, em vez de assumir a responsabilidade. Era culpa de Samuel por sua demora e culpa do exército por desertar de seu rei.
Saul começou a frase com o verbo vendo, o que indica que estava sendo conduzido pelas aparências e não pela fé. Mentiu pela terceira vez ao dizer que precisou a obrigar-se a oferecer o sacrifício. Será que não poderia ter se forçado a orar ou a reunir, igreja, alguns de seus oficiais a fim de suplicar o auxílio do Senhor? A vontade de obedecer a mente ao coração, mas o raciocínio e os desejos de Saul estavam inteiramente fora da vontade de Deus. Quem tem facilidade para inventar desculpas raramente fará qualquer outra coisa. E aqueles que são rápidos na hora de colocar a culpa nos outros não devem reclamar quando os outros jogarem a culpa sobre eles. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Mas nem Adão nem Eva declararam humildemente: eu pequei. Ao longo de toda a sua carreira, o rei Saul mostrou-se adepto da prática de minimizar os próprios pecados e de enfatizar os erros de outros. Mas não é assim que o homem de Deus conduz o povo do Senhor. Foi insensatez de Saul pensar que poderia desobedecer a Deus e escapar incólume. E que essa desobediência traria as bênçãos de Deus sobre ele e seu exército. Pratiquemos males para que venham bens. Romanos 3:8. Essa é a lógica do inferno, não é a lei do céu. Saul foi insensato ao concluir que o sacrifício de um rei, na hora errada, era tão bom quanto o sacrifício de um sacerdote na hora certa. Foi insensato ao ser levado pelas aparências em vez de agir pela fé nas promessas de Deus. E tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14:23. Saul tinha o mesmo tipo de fé supersticiosa que os filhos de Eli demonstraram ao levar a arca para o campo de batalha. Não sabia coisa alguma sobre a obediência por fé. Lá em Romanos 16:26 vai dizer o seguinte: mas se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. O orgulho, a impaciência, a desobediência e a dissimulação de Saul foram vistos e julgados pelo Senhor. E Samuel declarou a sentença: um dia a coroa seria tomada de Saul e dada a outro, neste caso, Davi. Saul continuaria a ser rei, mas não instituiria uma dinastia duradoura, e nenhum de seus filhos o sucederia no trono de Israel. Porém, mesmo que Saul não tivesse pecado, como sua dinastia poderia durar para sempre. Quando Saul era da tribo errada e Deus já havia escolhido Davi para ser o rei de Israel, uma possível resposta é que Jonatas, o filho mais velho de Saul, poderia ter governado com Davi, o que de fato era o plano de Deus. E Jonatas. É evidente que a dinastia de Davi instituiria a linhagem messiânica, mas alguém da família de Saul teria servido no corte junto com o rei davídico. O pecado de Saul em Gilgal custou-lhe a dinastia, e seu pecado envolvendo os amalequitas custou-lhe o reino. Acabou perdendo a coroa e a vida. Deus queria um rei cujo coração estivesse em ordem diante do Senhor. Um homem com o coração de um pastor. E encontrou essa disposição em Davi. Ao governar Israel, Saul não passava de um guerreiro, mas em momento algum foi um pastor. Davi, por outro lado, possuía o coração de um pastor, pois o Senhor era o seu pastor. Está lá em Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava sobre uma autoridade maior, de modo que tinha o direito de exercer sua autoridade. Igreja, é difícil confiar em Deus quando você sente que seus recursos estão se esgotando. Quando Saul sentiu que seu tempo estava acabando, ficou impaciente com o cronograma de Deus. Pensava que era tudo o que ele precisava e o que ele necessitava no momento fazer aquele ritual, entregar aquela oferta. Ele, igreja, não tinha a fé em Deus. Quando diante de uma difícil decisão, nós não temos a paciência e somos impacientes, acaba te levando, igreja, à desobediência.
Quando você souber o que Deus quer, siga seu plano, independente das consequências. Frequentemente, Deus usa atrasos e demoras para testar nossa obediência e paciência. Saul, ele tinha muitas desculpas para a sua desobediência, mas Samuel apontou a verdadeira questão. Não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Como Saul, normalmente tentamos encobrir alguns erros e pecados, tentando justificar nossos atos e atribuí-los às nossas circunstâncias especiais. Mas nossas desculpas não são nada mais que desobediência. Deus, ele conhece as nossas vidas verdadeiramente e conhece os motivos. Ele perdoa, restaura e abençoa. Apenas quando somos honestos a respeito dos nossos pecados, tentando esconder seus pecados atrás de desculpas, Saul perdeu o seu reino. E aí? O que você vai perder por causa de uma desculpa ou de uma desobediência? Que você possa permanecer no lugar que o Senhor te colocou e que você não possa se desviar deste caminho. Saul, ele perdeu todo o reinado. Ele perdeu tudo aquilo que o Senhor tinha entregado para ele. Ele poderia ter sido um grande rei, igreja. Ele poderia ter tido uma dinastia longa, grande. Os filhos dele poderiam assumir aquele lugar. Mas não, igreja. Por ter feito algo errado, por não ter confiado no Senhor e ter tido fé naquilo que o Senhor ordenou e falou para ele, ele acabou perdendo todo um reinado. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, abençoar a sua família. Permaneça onde o Senhor te colocou e permaneça com fé e obediência. Bom? Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.